Passear pelo Mercado Central em Belo Horizonte é como estar na roça em plena capital. Nessa loja aqui, por exemplo, a gente encontra mais de 80 tipos de queijos artesanais de tudo quanto é região de Minas Gerais. Aqui tem queijo de onde, hein? Eu vou ter queijos aqui de uma ponta de Minas até outra, né? Vou ter queijos do Cerrado, do Cerro, Serra do Salitre, Serra da Mantiqueira, inclusive da Canastra, Araxá também, Campos Altos e Sacramento. E a gente pode experimentar? Claro! Delicioso. De onde é que vem esse aqui? Do Cerro. De onde é que vem? Chegamos. Estamos no Cerro, a 300 quilômetros de Belo Horizonte, uma cidade do Vale do Jequitinhonha que tem 20 mil habitantes e mais de 300 anos de idade. A cidade é patrimônio nacional desde 1938, não é à toa que as igrejas e os casarões estão tão bem conservados, cidade super charmosa e é também uma região queijeira. O modo artesanal de fazer queijo aqui é patrimônio imaterial reconhecido internacionalmente. Não é à toa que a gente veio até aqui para conhecer, né, e para ver de onde é que vem esse queijo tão famoso do Cerro. O queijo tem gosto de quê? Como é que é? De coisa boa. Todo mundo aqui faz queijo, né? Todo mundo. Por quê? Isso vem, assim, na história de pai para filho? Tem 300 anos, né, de produção de queijo na região. Tá no sangue. Acabamos de chegar aqui no Cerro, nunca vim aqui antes. O que você pode me dizer que eu vou encontrar aqui? Vou encontrar pessoas hospitaleiras, comidas gostosas. Me falaram que aqui tem um queijo muito bom, é verdade? Eu como todo dia. Pode entrar. Olha que beleza, gente. No interior, o tamanho da casa. Tem o queijo, se esperar o cafezinho. Ah, é? Ainda tem um café? Uai, mais que lógico, é um prazer. De onde é que vem? De onde é que vem? Bom dia. Já coloquei minha galocha porque choveu uma madrugada inteirinha. Hoje o dia vai ser no barro. Olha só como é que tá o céu, branquinho. Provavelmente vai ser um dia chuvoso, mas isso para quem faz queijo não é ruim não, muito pelo contrário. A gente vai acompanhar o passo a passo hoje da produção do queijo do Cerro. Vamos lá? Juninho, tudo bom? Bom dia. Bom dia. Acordamos cedo aí. Que bom, mano. Isso aí. Você já tá na ativa aí desde que horas? Desde 5h30 da manhã. Tudo Vamos bem? chegar pra cá? Vamos lá, vamos conhecer. Eu quero entender por que essa chuva é boa. Chuva renova a esperança da gente. Bom pro gado, bom pra água, bom pro pasto. O clima fica mais gostoso, né? Tudo fica bom quando chove, né? Verdade. Oi, tudo bom? Ó, já tá ordenhando ali. 100% artesanal, né? Leitinho tirado na hora, na mão, ouvindo o barulhinho do leite no balde. E sai com uma espuma, né? E quente. Sai quente o leite? Esse aí tá cheio, hein? O que é isso? O leite a gente vira naquele... É um coador com um funil que já cai direto dentro da queijaria. Dá uma limpada aqui pra gente poder entrar lá na queijaria agora com o Juninho. Agora nós vamos adicionar o pingo e o coalho.
Pingo, ele é o fermento lácteo produzido do próprio queijo. O coalho é o produto que vai coagular o leite. Cada produtor tem uma mão, né? Tem uma quantidade. Tem. Por isso que o queijo fica diferente. Cada um tem uma técnica. Mesmo sabendo que o processo de produção é o mesmo, entendeu? Mas cada um tem sua técnicazinha, da forma que aprendeu lá com seu pai, com seu avô. Bom dia! Bom dia. Você que é o famoso Deobaldino. Não, sou Deobaldino, mas sem fama. Antônia Marques, Antonita. Antonita, muito prazer. E esse visual com esse chapéu? E olha aqui, gente, esse cinto de vou, couro, é bacana demais. É o jeito demais. que eu vou pro imã, é o jeito que eu vou pra todo canto. O chapéu vai remendando pra ele não acabar, né? Quantos anos tem esse chapéu aí? É uns 20. É mesmo? É. Gente, esse lugar aqui que nós estamos parece um cenário de filme, né? É uma coisa de outra época, parece que a gente foi transportado para um outro tempo. Um outro tempo. Como é que é essa vida aqui? Essa vida mais simples, né? Como a senhora falou. É boa? Não, é ótimo. E assim, a gente vive uma vida simples, come o mais natural possível, que é isso aí que eu valorizo bastante. Aqui na região do Cerro são produzidos todos os dias 16 mil queijos e 90% dos produtores artesanais aprenderam a arte de fazer queijo artesanal com os pais, com os avós, uma herança mesmo que foi sendo passada, assim como nessa fazenda aqui que produz queijo há mais de 80 anos. Você começou a aprender com quantos anos? Aí eu não lembro não, mas a gente desde menino já estava beirando quase de queijo, né? Você lembra dele quando estava aprendendo? Lembra? Foi um bom aprendiz ou deu trabalho? Foi bom, nada. O pai é Bravo. duro. Tinha que fazer e pronto. Aqui eu tô cortando a massa, né? A gente corta a massa para quê? Que aí vai haver a decantação, né? Vai haver a separação do soro com a massa. Eu posso estar nervoso ali fora o tanto que for. Na hora que eu entrei aqui para dentro, essa sensação, esse ambiente aqui me traz uma paz, né? Que aquilo ficou lá fora, da porta para fora. Aqui dentro, os antigos até mesmo falam que até o calor da sua mão interfere na hora no seu processo de queijo. Portanto, não é todo mundo que consegue fazer um queijo bom. Tem que ser de bem com a vida, assim, igual você, né? Literalmente. E esse soro que sai, vai pra onde? Cai num tambor que fica do lado de fora, que vai ser destinado para porco, cachorro, para bezerro. Vou fazer um convite então para Maíra agora, para ela nos ajudar a fazer a prensagem do queijo. Ajudo, que é pôr a mão na massa. Nossa, é duro. Não é pra apertar com essa força aí. Assim? Não, a gente cavacando ele. Você vê como é que eu levo o jeito pra fazer aqui. Ó, mas a primeira vez, né? Tem que ter Não, tá paciência, ótimo. né? Prensou bem o queijo? Acho que sim, né? Agora tem uma outra etapa. Qual? Virar ele. Nós vamos colocar o sal grosso. Sejam muito bem-vindos, viu? Chegamos no nosso próximo destino. Olha só o visual, gente. Pelo amor de Deus, a quantidade de montanha. Olha que lindo. Um sossego, um silêncio. E olha lá, quem vai nos receber é o dono da propriedade, o Túlio. Nossa, que lugar é esse? Explica pra gente. A gente está aí a quase 900 metros de altura aqui, né, na propriedade. E realmente é uma vista bem bacana, assim, um visual diferente. A gente está na encosta de um vale, né, do rio, é o Rio do Peixe, inclusive é o rio que abastece a nossa cidade. Ah, essa é a Pedra Redonda? Essa é a Pedra Redonda. E aí vocês chamam carinhosamente de Pedra do Queijo. De Pedra do Queijo. E é aqui
que é feito o queijo que ganhou prêmio até no Festival do Fromage lá na França. Exato. Esse aí a gente quer conhecer. Então vamos lá. Vamos lá. Que monte! O Giro é uma raça originária da Índia, né? É um zebu, né? A gente chama. E a gente é pioneiro na criação dessa raça aqui na região do Cerro. E teve a ideia de começar a trabalhar com um queijo feito especificamente desse leite, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Pergunte. O pequeno produtor, né, tem uma relação com o animal bem próxima, né? Exato. Aqui, claro que você sabe o nome de cada um dos bois, das vacas. Como é que é os nomes aqui? Essa aqui chama Gracinha, Ah, o boi chama Thor, que é o touro. Saber o nome de cada um, faz parte da família, né? e cada um tem um jeitinho diferente. Tem. Essa é qual? Como é que ela chama? Essa é azeitona. Vem cá pra você ver o sedutor. Fortaleza, pintura, pipoca, dara, garota. É qualidade de vida mesmo para o animal, tranquilidade. Vocês podem perceber o ambiente tranquilo, não tem um bicho estressado. Se o bicho tá tranquilo, tem um ambiente gostoso para ele mesmo, não é? Isso é repassado pro leite. Ou seja, cada dia o gado passa num pasto diferente, para produzir um leite a pasto mesmo. A intenção é essa, o mais próximo do natural possível. Aí, não existe sofrimento, ó. Tirando os leites. Tirando o leite, tranquilidade. Pronto. Aqui já são os queijos já estão prontos mesmo, né? Tá descansando nas tábuas de madeira, nas prateleiras de madeira. E a gente vai subir nas prateleiras conforme ele já vai dessorando, já vai secando bem. E ele fica aqui até o 7º dia. E depois do 7 que ele vai pra lá. Maturação. Então vamos lá ver essa maturação? Nossa, que cheiro! Maravilhoso. Maravilhoso! O cheiro aqui é muito forte. A aparência vai mudando completamente. Exato. Aí a gente vê a diferença, né, que é de um queijo branco simples para um outro Um que tem queijo maturado. meses de maturação. Exatamente. E logo na primeira remessa de queijo que eu coloquei para maturar na queijaria, eu vi que os fungos começaram a colonizar a casca do queijo, né? O fungo branco. De primeiro eu tirava todo o fungo e descartava, mas através de pesquisar e buscar na internet, eu vi que realmente esse fungo poderia ser benéfico à produção do queijo. Cadê esse queijo pronto? Tem queijo, tem café, tem bolo, Nossa tem pão de queijo. Senhora. Gente, não é à toa que o povo fala que a melhor parte da viagem é a gastronomia, né? É, não tem com jeito. certeza. Bom, a maturação, ela serve para agregar sabor no produto, preserva o produto, né? Sua vida útil, a durabilidade dele é bem maior, né? E é uma arte, quando o tempo aumenta, agrega sabor. Tem bactérias que vai agindo, você vai sentir sabor adocicado, sabor de amêndoa. Cadê seu pai? Vamos falar com ele. Ô pai, abre aí, pai. Abre aí! Oi! Tudo bem com o senhor? Como é que o senhor chama? Bento. O senhor gosta de queijo? Ué, claro. Claro, a família inteira, né? O tempo faz toda a diferença. Faz toda a diferença. É uma paciência, né? É porque o queijo, ele é vivo. Então, a gente dá a ele o tempo de se expressar, né? Poeta, seu pai. Olha que bonito que ele falou, você viu? Aqui a gente de casca. No cerro eles comem com a casca. Em Diamantina eles raspam. Raspava só assim e comia tudo. Cada um tem um jeito. Esse mesmo fungo que a gente tem aqui na nossa queijaria são fungos usados na produção de queijos famosos como o camembert francês. Em tempo de maturação mais longo, ele vai ficar mais forte. Eu vou começar por esse aqui, então. Nó. Crocante. É que podia acontecer. Gente, o sabor é punk, é um negócio, não, é sério.
A gente não acha queijo assim em qualquer lugar, não. Não, só que você. É maravilhoso. E vários outros produtores passaram a apostar na maturação de queijo e agregar valor. E esse queijo, o sabor dele deve ser aquele forte, né? Pois é. Vamos descobrir esse? Vamos provar, né? Vamos provar. Será que tem espaço ainda? A gente está comentando nessa viagem. Você vai me oferecer esse café ou eu vou ter que te pedir? Como é que é? A minha é essa. Foram 20 produtores mineiros para a França e 11 deles ganharam medalha. O Túlio é um deles, você faturou 2, né? Sim. No Mundial, né? Um campeonato de tudo quanto é país, né? Sim, foram 37 países, né? Mais de 600 queijos do mundo inteiro. E a gente teve a felicidade de voltar com 2 medalhas para casa. Isso prova a qualidade do queijo que é feito em Minas Gerais, que está batendo de frente com o queijo francês, alemão, enfim. E aí você ainda está inventando um novo queijo aqui, né? Pois é. Furo de reportagem. O ácaro apareceu depois dos queijos ficarem na queijaria por muito tempo, né? E aí eu cheguei um dia na queijaria e estava tomado de ácaro. Eu fiquei muito preocupado realmente com o surgimento, não sabia do que era, não tinha quem perguntar. E aí eu fui na internet, né? E pesquisei, e aí acho engraçado que eu digitei bichinho que dá no queijo, né? E aí apareceu o monumento do ácaro na Alemanha, né? Na cidade de Schwyz, lá na Alemanha. Eles fazem reverência ao ácaro, tão importante que ele é. Então vamos provar esse queijo campeão, né? Deixa ele na boca e esfrega sua língua no céu da boca, deixa ele derretendo e vai esfregando ele, você vai ver. O sabor vai descendo devagar, né? Às vezes você vê nos programas as pessoas dizendo que o queijo você tem que degustar, né? Para nós aqui, o queijo é um componente da marmita, como o arroz como o feijão às vezes não tem carne, você cobra o arroz da marmita com queijo e manda, chega lá, tá derretido. Delícia! E todos esses queijos que a gente mostrou e vários outros são vendidos aqui na lojinha da Associação dos Produtores. A Érica vai me ajudar a escolher algum para eu levar para casa, né? Por que comprar do artesanal? Qual é a grande vantagem? Assim? A riqueza do artesanal é que você tem uma variedade muito grande. Eu não vejo o meu vizinho como concorrente. O queijo que eu fabrico na minha casa, ele tem sabor específico da minha propriedade. Ele agrega o valor da terra, daquele lugar, da família. É o que eles chamam de terroir na França. E aqui eu inventei um termo mineiro que é trem-roir, né? Qual que é o maior prazer de quem faz queijo? Para mim é você chegar na queijaria e ver que você conseguiu produzir uma joia. Você vê o queijo 2, 3 vezes no dia e cada hora que você vê ele mais bonito. Uhum. Se eu não levar as encomendas que me fizeram, eu nem preciso voltar para Belo Horizonte, entendeu? São muitas encomendas. Você está levando renda direto para o bolso do produtor, né? E muitas vezes isso não acontece com o produto industrial. Sem o queijo não existe economia na cidade. É um ser vivo, embora ele não saia dali de onde você põe, mas você tem que estar movimentando ele todo dia, acariciando para ficar com a pele macia. Você tem certeza que você está agradando primeiro os olhos e com isso despertando a vontade de comer. O estômago desperta com o visual, né? Um brinde ao queijo. Ao queijo, isso mesmo, ao queijo do cerro.